Bom dia, graça e paz, oração do dia. Hoje vamos falar sobre agraciados por livramentos de Deus. Hoje, 12 horas, o nosso encontro, hein? Deixa aí no seu celular para ele despertar nesse horário, 12 horas, meio-dia, para a gente ter nossa live com a oração da tarde. Combinado? Nós estamos no livro de Atos, já estamos quase finalizando, já estamos aí em Atos 23. E Paulo estava diante do Sinédrio. E uma grande confusão se estabeleceu no Sinédrio. O Sinédrio que iria julgar as questões do apóstolo Paulo, que ele estava sendo acusado de ter entrado no templo com um não-judeu. Porém, Paulo percebeu que esse julgamento seria injusto, porque o sumo sacerdote até mandou um dos seus dar um tapa na boca de Paulo. Ele percebeu que ia ser um julgamento injusto, então ele provocou ali esse conflito entre duas facções, partidos no Sinédrio. Ele provocou uma confusão. E Deus usou dessa sabedoria dele, de saber ler cultura e paixões, para livrá-lo. Então sexta-feira, nós aprendemos sobre isso. Deus usa de ciência, conhecimento adquirido, que nós temos conhecimento do direito, conhecimento da política, conhecimento que a gente vai adquirindo. Deus usa desses conhecimentos também para nos livrar da morte. E Paulo então é recolhido à prisão. Em Atos 23:11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem! Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então o Senhor Deus mostrou para Paulo que ele deveria ter coragem. Sabe, antes da gente dar sequência, eu fiquei pensando, o que leva um homem a colocar sua vida em risco quase que todos os dias? O que leva esse homem a fazer isso? E é percebível que são alguns fatores. O primeiro é a certeza da ressurreição. Primeiro, a certeza que Jesus ressuscitou e que ele também ressuscitaria. Entende? Ele teve um contato com Jesus ressurreto. Ele teve um contato com o Messias prometido e que ressuscitou. Esse era um fator determinante para ele se colocar em situação de morte continuamente, por causa de levar e de testemunhar que Jesus ressuscitou. No entanto, lá no Sinédrio ele gritou: eu estou sendo perseguido por causa da ressurreição. Os saduceus não acreditavam, mas os fariseus sim. Então, primeiro, um fator decisivo era que Paulo viu Jesus ressurreto e sabia da promessa que ele também ressuscitaria. Senão ele não, certamente, dificilmente ele se colocaria tanto em face da morte. Se ele não soubesse, tivesse a certeza de que ele iria para o céu, para o paraíso, e que depois Jesus ressuscitaria porque Jesus ressuscitou, não, dificilmente. É por isso que eu tenho dificuldade de acreditar que alguém que não creia numa vida pós-morte, no paraíso, se coloque diante da morte. Eu tenho dificuldade de acreditar. Segundo fator. Primeiro é esse. Ele teve o contato com Jesus ressurreto e sabia que iria ressuscitar. Tinha vida para ele pós-morte e seria uma vida também ressuscitada. Agora, o segundo fator. Jesus continuamente se manifestando aos apóstolos. Como ele prometeu em Mateus 28:20. Ele prometeu que estaria com os apóstolos e com os discípulos até a consumação dos séculos. Essa experiência com Deus pelo Espírito Santo e essa experiência com Deus pelo Filho ressurreto aparecendo vez ou outra para os apóstolos era um segundo fator determinante para eles não temerem a morte. E perceba uma coisa,
esses dois fatores nós temos também. Talvez nós não temos a gente não teve um contato com o Jesus ressurreto, entende? Talvez a gente não teve esse contato dele frente a frente, ressurreto diante de nós, não é? Porque quando a gente fala ressurreto, a gente fala dele em carne, né? Embora essa experiência de Paulo, percebe-se que foi o Senhor em corpo que esteve ali com o apóstolo. Porque ressurreto, gente, a gente está falando de um corpo restaurado, não é? Eu não estou falando de uma aparição como ele teve no caminho de Damasco, que foi uma luz. Não estou falando dessa aparição, que também é importantíssima. Eu estou dizendo de Jesus ressurreto, com o corpo restaurado e a gente podendo tocar nas feridas dele como Tomé. Eu mesmo não tive essa experiência com o Senhor. Ele nunca apareceu para mim ressurreto e eu não toquei nas feridas dele. Eu imagino que você também não. Porém, nós tivemos outras experiências em sonhos. Talvez você teve uma experiência de ver o Senhor num clarão. Talvez a experiência de senti-lo pelo Espírito Santo dentro de você. Você com certeza vive tendo essas experiências. E ter essas experiências contínuas é fator determinante. E crer que o Senhor ressuscitou e também ressuscitaremos é fator determinante para a gente não temer a morte. Amém. Então Paulo foi para a prisão. E o Senhor disse, coragem, você vai lá para Roma. Estava do lado o Senhor se colocou do lado do apóstolo. Com certeza com o seu corpo ressurreto. E aí continua o versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Eram mais de 40 os que envolveram nessa conspiração. Esses foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram, juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora juntamente com o Sinédrio, mande um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, ou seja, o sobrinho dele, tendo ouvido a respeito da trama, foi e entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse, o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para o lado, perguntou-lhe, o que você tem a me dizer? Ele respondeu, os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhes que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou, tenha de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Percebeu o livramento? Deus usou 2 ferramentas para livrar Paulo. Primeiro, lá na de sexta, Deus usou do conhecimento de Paulo do direito e do conhecimento de Paulo da política e da cultura. Agora, Deus usou de outras ferramentas para livrar Paulo. Ele usou da ferramenta o sobrinho dele, que ouviu e correu e contou. Não é? Ele usou do amor de um familiar para livrá-lo e ele usou novamente da estrutura romana para livrar Paulo da morte. E o próprio Jesus apareceu para Paulo dizendo, olha, tenha coragem que você vai estar em Roma. Então, Paulo tinha uma certeza. O Senhor estava no controle. Não era momento dele morrer. Ele não morreria. Haveria o tempo de Paulo morrer porque o Paulo
ele seria recolhido para as moradas eternas em algum momento, mas não era aquele. Não era aquele porque o Senhor prometeu. Não era aquele porque ele estava vendo o Senhor livrando continuamente. Usou o sobrinho e agora usou mais uma vez do aparato e do Estado romano para livrá-lo dos fanáticos judeus. Eles pediram até maldição se não matasse Paulo. Bem feito. Desculpe aí, talvez você ficou... Bem feito. Falaram besteira. Estavam perseguindo, como o próprio Paulo, estavam perseguindo um servo de Deus. E juraram sob maldição. A maldição caiu sobre a cabeça deles, que eles não conseguiram matar Paulo. Sem sombra de dúvida. A maldição que eles invocaram certamente caiu sobre a cabeça deles, porque não conseguiram matar o apóstolo. Porque são fanáticos. O fanatismo os deixou imbecis. Imbecis. E eu quero só abrir aspas aqui. Gente, todo fanatismo é imbecil. Compreende? O fanatismo de que eu tenho que matar o outro. De modo a provar minha fé e minha devoção? Não é? Não faz sentido. O assassinato é um pecado. Não é? Não era nem matar para se defender, era matar porque queria eliminar alguém que estava sendo usado por Deus e estava arrebanhando não-judeus e judeus para a fé em Jesus. Ou estava encaminhando os judeus para a verdadeira fé. E aí, ouça a carta do comandante Cláudio ao governador Félix lá em Cesareia. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusam, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de livrá-lo imediatamente ao Senhor, enviá-lo, intimando também os acusadores a irem dizer, na sua presença, o que eles têm contra ele. Passe bem. 31. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando esses chegaram a Cesareia, entraram a entregar a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegar os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes, ou seja, ali o palácio que Herodes construiu para o governador que ficava lá em Cesareia. E mais uma vez temos o drama de um homem que decidiu viver uma vida sem temer a morte, porque tinha fé no Jesus ressurreto, sabia que ressuscitaria, e Jesus, vez ou outra, se manifestava a ele, e o próprio Deus habitava nele pelo Espírito Santo. Ele provou de vários livramentos de Deus. E interessante, claro que os apóstolos eles eram um presente de Deus para nós, a igreja. Mas sabemos que as mesmas promessas sobre os apóstolos também são sobre nós. Nós temos a promessa de Jesus estar conosco até a consumação dos séculos. A promessa de que Ele estará conosco. A promessa de que Ele venceu o mundo. A certeza de que Ele vai nos livrar. Aliás, Ele já nos livrou da condenação eterna. E vez ou outra nos livrará de perseguições temporais. Porém, sabemos que enquanto Ele não voltar, a realidade da morte é para nós. Mas confiamos que a vida eterna que o Senhor nos deu
nem a morte pode tirar. Que você viva livramentos de Deus, viu? Mas que você viva fiel a Ele. Vamos orar? Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Compartilha em seus status, stories e grupos, tá bom? Nos comentários, deixe seu pedido de oração ou algum comentário ou testemunho. Se é a primeira vez, se inscreva e deixa todas as notificações acionadas. Vamos orar. Senhor Deus, muitos livramentos o Senhor concedeu. O apóstolo foi agraciado com livramentos, nós também o somos. Senhor, sabe, concede-nos as bênçãos, a bênção, ó Deus, o livramento é uma bênção, mas concede-nos também a bênção do Senhor se manifestar a nós, vez ou outra. Eu sei que o Senhor se manifesta a nós pelo Espírito Santo e nós queremos mais. Tem liberdade pelo Espírito Santo, se manifesta mesmo a nós para que a nossa fé seja cada vez fortalecida. Ó Deus, que a certeza da ressurreição nunca se afaste da nossa mente e do nosso coração. Senhor, eu peço por esta mãe, por este pai, ó Deus, que viva a vida, ó Deus, valendo a pena, confiante no Senhor, provando seus livramentos, mas sendo fiel ao Senhor até o fim. Essa é a minha oração. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Daqui a pouco, meio-dia, oração da tarde, graça e paz.